Oiê, bem-vinda ao canal Entra Pra Morar. Hoje, precisamente, é o meu quarto. Fazia tempo que a gente não dava um rolê aqui dentro da casa. O que eu vou contar pra vocês hoje é a principal diferença entre uma casa container e uma casa de alvenaria. Há pouco tempo, aí comemorando um ano que eu tava morando aqui em casa, eu abri para as perguntas das pessoas e chegaram muitas perguntas sobre a maior diferença entre morar numa casa container e morar numa casa convencional de alvenaria. E outra pergunta que chegou bastante também é como é a acústica de uma casa container, né? Porque o container é feito de metal, então as pessoas se preocupam muito com a acústica. Então eu juntei essas duas perguntas num vídeo porque elas estão totalmente relacionadas. A maior diferença de uma casa container para uma casa convencional tá na parede. Ó, você já sente pelo barulho. A estrutura aqui da parede de uma casa container ou uma casa em steel frame é o drywall. Para quem não conhece o drywall, são perfis metálicos que tem aqui atrás, né, que estão na chapa mesmo do container, e por cima dos perfis tem essa chapa de gesso que tá parafusada nesses perfis. E aí tem um recheio aqui no meio, que é isso que faz isolamento acústico. Aí você pode escolher, tem lã de vidro, tem lã de PET, tem lã de rocha. E aí eu fiz um vídeo lá no começo, quando eu tava ainda escolhendo que isolamento que eu ia usar, eu fiz uns testes com a lã. Se você não viu, eu vou deixar no fim do vídeo pra você ver esse vídeo. Mas aí a gente escolheu então aqui a lã de vidro de 50 milímetros. Também existem outras densidades, você pode escolher. Quanto maior a densidade da lã, lógico, maior vai ser o isolamento. Além da lã de vidro, a gente também colocou o 3TC aqui, mas o 3TC ele é para isolamento térmico só, ele não serve para acústico, o que serve para acústico é a lã. Então tá, dito isso, explicado como é a parede de drywall, qual que é a diferença? A parede de drywall, então, quando a gente bate, você ouve o barulho diferente aqui, porque ela é oca, ela não é maciça como a parede de alvenaria. Então, se acontecer algum acidente, pode ser que você faça um buraco na parede, já aconteceu aqui. Uma vez o eletricista veio trocar uma luz e ele não travou a escada direita, a escada abriu e fez um furo na parede. Mas isso também é fácil de arrumar, então eu indico aí pra você, se você tá fazendo uma obra, guarde uma placa de gesso em algum lugar que não molhe, pra quando acontecer algum acidente, você só coloca lá um pedaço da placa, passa uma massinha por cima e pinta de novo, tá tudo certo. E uma outra vantagem do drywall também é que se você quiser mudar uma tomada de lugar, por exemplo, você colocou aqui nessa altura, putz, me arrependi, queria mais baixo, inclusive, eu acho que vou fazer isso na sala, porque os fios ficam aparecendo ali e aí a gente quer esconder atrás do móvel, é só você cortar aqui, né, cortar o conduíte, porque daí você não vai poder, não precisar mudar nada, você só muda a posição e depois fecha aqui com um pedacinho de gesso, passa a massinha e passa a tinta e tá linda a parede de novo, como se nada tivesse acontecido. Essa parte também é muito mais fácil. E a parede de alvenaria, ela é maciça, então você não vai ouvir esse barulho e aí o isolamento dela então também vai ser melhor. Aqui eu acho que o isolamento é muito bom em relação à área externa da casa. Se, por exemplo, meu marido tá lá fora no jardim fazendo alguma coisa, eu tô aqui dentro e as portas e janelas estão fechadas, a gente não se escuta, um fica gritando pro outro e a gente não se escuta. Inclusive, quando ele chega, se eu tô aqui no quarto, ele chega no escritório, que é a parte de steel frame, né? Pra quem não sabe também, aqui não é só container, a gente tem dois adendos em steel frame. Ele chega lá, eu também nem sei que ele chegou, não escuto barulho nenhum quando eu tô aqui. Agora, se ele entra em casa e começa a andar pelo piso do container, aí eu sei que ele chegou. Porque daí eu começo a sentir o movimento no chão. Por favor, marido, tá aí atrás da câmera, faz esse exercício aí pra gente ouvir. Ó, eu pedi pra ele entrar no escritório agora pra você ouvir comigo o som que faz no chão. Eu não sei se vai dar pra ouvir, porque eu sinto mais, na verdade, mas eu coloquei um microfone aqui, boom, na câmera, que é um que pega o som da casa inteira pra ver se você escuta comigo. Pode vir! A gente se apelidou de elefantinho aqui em casa, porque parece que quando um tá andando, o outro acha que é um elefantinho que tá andando pela casa. Faz esse som, faz esse barulho, porque a gente tá aqui elevado do solo, então a gente não tem apoios, a gente tem algumas sapatas. Então quanto mais apoio você fizer ali embaixo, menos você vai sentir esse movimento e esse barulho. Uma outra dica aí pra você. Agora, entre um cômodo e outro,
a gente escuta mais barulho do que uma casa convencional. Aqui no quarto, a gente tem uma parede que dá pro quarto de hóspedes. Agora eu vou pedir pra ele, então, sair daqui, fechar a porta do quarto, entrar no quarto de hóspedes, fechar a porta do quarto e fazer uns movimentos lá pra gente ouvir. O que você fez tanto? Eu acho que você exagerou. Você tava brincando com os gatos? Eu acho que você fez de propósito. Por isso ele tava jogando coisas no chão. Ele tava abrindo a cortina, é isso. Não fala comigo, tava abrindo a cortina. Abriu gaveta, abriu cortina, andou pelo quarto. Só joguei 2 sapatos no chão. Ah, Como se jogou. estivesse tirando. Entendi. Então, assim, uma outra dica, você viu? Tem bastante barulho. Numa casa de alvenaria com a parede maciça, você não escuta esse barulho todo do outro quarto. Então, uma outra dica importante no seu projeto, se você decidir por uma casa de container e você tiver, por exemplo, filhos, uma família grande, não faça os quartos colados um no outro, principalmente se tiver filho, criança, adolescente. Tem um projeto que eu acho legal, que você faz tipo um U, assim, que você pode usar o container como estrutura, inclusive para cobrir essa parte do meio, fazer uma área social ali no meio onde todo mundo se encontra e você fica com seu marido pro lado de lá, né, pro lado direito do container, por exemplo, e coloca os filhos pro outro lado para eles terem liberdade também de fazer barulho, né, um ficar brigando com o outro e vocês também terem a liberdade de vocês. Eu acho essa uma boa dica. Porque assim, a gente mora sozinhos aqui, né, nós dois e os gatos. Então, pra gente não tem tanto problema, a gente recebe hóspede muito pouco. Agora, se a gente tivesse filhos, eles ficassem ali brincando, jogando coisas, subindo na cama, ia incomodar pra dormir, por exemplo, pra ler e tal. E se você tiver mais dúvidas, coloca aí no comentário que eu respondo. Essa foi uma dúvida que colocaram aí pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho pra você receber notificação sempre que eu colocar vídeo novo. Isso é muito importante pra eu poder continuar fazendo esse canal aqui, produzindo vídeos pra você. Até a próxima!